até estava conversando aqui em Varginha, o texto de 2 Pedro que tem me chamado muita atenção. É um texto que já foi falado outras vezes, né? A gente tem conversado já até sobre ele, mas é um texto que a gente pode talvez aprofundar um pouquinho mais, né, nessa questão. É de 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 3 em diante, né? Mas a- até primeiro nesse 3 aqui, 1, 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí depois continua, aí segue aquela sequência, né? Por isso mesmo, resumindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Né? E essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, para eu ser frutuoso, né, para nós darmos frutos, eu tenho que seguir toda essa etapa. Né? Então, se eu não seguir todas essas etapas, o que vai acontecer? Eu vou ser infrutuoso. Né? Então, assim, e nesse texto, acho que várias coisas aqui é interessante, assim, a gente está aprofundando, porque é a nossa base para dar frutos, né? Que nós foi falado na semana retrasada, né? Semana passada não participei, né? A respeito de nós frutificarmos, né? E esse versículo 13, a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, né? Então é o primeiro ponto, né? Tudo que a gente precisa já foi doado, né? Quer dizer, Deus não precisa fazer mais nada por nós, né? Já fez tudo. Então, tudo que ele tinha que fazer já está feito, né? Então, tudo aquilo que eu preciso dele, ele já providenciou, né? E todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, né? A vida, a gente já tem falado bastante, né? A respeito da... E que vida que é essa, né? É justamente a vida plena que a gente tem falado, né? A vida eterna em Cristo, né? A vida eterna em alma e corpo, né? Não a vida em espírito que nós já tínhamos, né? Porque se for pensar em termos de espírito, nós já tínhamos isso, né? O espírito, ele não morre, né? Realmente o espírito não morre. Então, quer dizer, e a partir do momento que Cristo já morreu e já pagou o preço pelo nosso pecado, já nos reconciliou, né? Quer dizer, meu espírito já está vivo, né? Meu espírito já está vivo. Eu não preciso fazer mais nada para vivificar o meu espírito, né? Como Jesus Cristo falou, o espírito está pronto, né? Então o processo hoje é para nossa alma carne, né? Que é fraca. Então aqui que ele fala não pode ser em relação ao espírito, né? Mas em relação à nossa alma e nosso corpo. Então a vida que conduz à vida eterna, né? Que o Pai tem preparado. Agora o que me chamou a atenção foi justamente a segunda palavrinha, né? Que nos conduz à vida e à piedade, né? Essa piedade, eu creio que a gente tem uma visão muito ainda religiosa de piedade, né? O que é piedade, né? Você pega do dicionário, né? Acho que é muito superficial, né? Que fala aqui, devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, né? Compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia, né? Mas será que é isso que está querendo dizer aqui no texto, né? Será que é isso que está falando que nós devemos todas as coisas que conduzem à vida e à religiosidade, que conduzem à vida ou à dó, à compaixão, né? Que mais que, né, Eu teria acho, essa piedade, né? eu acho que essa piedade é arraigada ao conhecimento de Deus. Sim.
Agora, quer ver, para a gente ter uma noção melhor, o que eu fiz? Eu peguei, peguei alguns textos, né, que falam de piedade, né? Só para a gente poder tentar extrair alguma coisa. 1 Timóteo 3,16. E aqui já surgiu uma palavrinha interessante a mais aqui, que já nos dá uma ideia de que não é só essa religiosidade, que não é só essa compaixão, né? Tem algo, é uma palavrinha, mais uma palavrinha que é 3D, né? Que para mim a Bíblia é 3D, né? A gente está acostumado ali as duas dimensões, mas tem uma terceira dimensão. 16, né? Que é a profundidade aí, né? Ou quarta, né? Se for altura e profundidade, né? Então tem algo mais que é interessante. Ela, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Se é mistério, porque tem algo oculto, né? Então, o que está oculto nessa piedade, né? E olha que continua. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, né? O que tem a ver isso com piedade? Né? Quer saber, né? Aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, é um mistério, né? O que ele quis dizer com isso aqui, né? O que ele quis dizer? Vamos seguir, né? 1 Timóteo 4,7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Quer dizer, algo que tem que ser exercitado e algo que tem que ser fundamentado não em fábulas, nem em conversas. Como você falou, conhecimento. Quer dizer, é algo que eu tenho que aprofundar em Cristo. Não é algo que eu vou... Uma atitude qualquer, eu tenho compaixão da pessoa. Eu vou, né, tenho dó da pessoa. Não é isso, né? É algo muito mais profundo. E essa profundidade eu só vou ter se realmente eu tiver essa intimidade com o Pai. É algo que eu tenho que exercitar, eu tenho que buscar, né? Não é algo comum, né? Agora, assim, o versículo seguinte, 4:8, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Olha bem a profundidade da piedade, entendeu? Até uma promessa, né? Através da piedade, você tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser, né? Quer dizer, então até a vida eterna, de uma certa maneira, ela está vinculada com a piedade. Está vinculada com a piedade. Quer dizer, então tem realmente um mistério aqui, né? Essa palavrinha aqui tem coisa que a gente tem que dar uma aprofundada mais aí. Agora, 1 Timóteo ainda, 6:3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e que um ensino segundo a piedade, né, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens, altercações, né? Sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, né? Ou seja, tem gente que usa a piedade para interesse próprio, né? Quer dizer, porque hoje, se for analisar, é o seguinte, né? Hoje, vamos pegar aqui um exemplo dos grandes milionários ou bilionários, né? No mundo. Praticamente todos eles têm uma ONG de boas ações, né? Todos, Bill Gates, George Soros, né? Você pode ver que todos eles têm uma ONG. Quer dizer, então, eles têm piedade, eles têm, mas será que tem? Será que eles estão fazendo é piedade? Será que isso aí não é uma fonte de lucro que eles estão usando?
cria né, uma casca aí de uma máscara, né, de piedoso, tal, mas no fundo, qual que é o objetivo? É realmente isso, né? Quer dizer, então, é um caso para a gente pensar. Realmente, se eu estou usando essa piedade com de me beneficiar, né, eu vou cair no que fala antes, né? É infatuado, nada entende, né? Mas tem mania por questões e contendas de palavras, inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, né? Altercações sem fim. Cuja mente é pervertida e privados da verdade, né? Mente pervertida e privados da verdade. Ou seja, tem algo aí muito mais profundo, né? Que a gente tem que estar analisando, né? Agora, a pessoa usa realmente a piedade, como eu vou explicar aqui? Se você usa como fonte de lucro, mas pensando no lucro, entendeu? Você cai nesse erro. Agora, se você consegue usar a piedade realmente no sentido estrito dela, ou nesse sentido profundo da palavra, dessa intimidade com o Pai, de realmente com direção a entrar nessa vida eterna, né? A gente vai cair no versículo seguinte, né? 6:6, né? De fato, aí, né? Paulo já concordando nessa carta para Paulo, né? De fato, grande fonte de lucro é a piedade, né? Ou seja, a pessoa que busca o lucro usando a piedade está errado. Mas se eu busco certa piedade, eu vou ter lucro, né? Ou seja, é algo que se eu souber usar, né, vai ser lucro. Por que vai ser lucro? Aquele versículo que a gente leu antes, né? É através da piedade que eu vou ter a vida, desfrutar da vida agora e da vida futura. Quer dizer, ela é uma fonte de lucro. Mas o meu objetivo não pode ser o lucro, né? Meu objetivo não pode ser o lucro. É o que o Paulo falou a respeito, né, se eu ajo egoisticamente, eu estou pensando em mim. Quer dizer, eu não estou querendo ser um abençoador, né? Estou querendo ser abençoado. E nós somos chamados não para sermos abençoados, né? Qual que é a promessa de Abraão? Abraão, ser tu uma bênção, né? Nós somos chamados para sermos abençoadores, né? Não sermos abençoados. Só que eu sendo abençoador, eu vou ser abençoado, né? É que fala lá, né? Abençoarei todos te abençoarem, né? Abençoarei todos te abençoarem. Quer dizer, eu não vou fazer com a intenção de ser abençoado, mas a consequência é a benção. Então, mesma coisa é piedade, né? Mesma coisa é piedade. Quer dizer, eu não vou ser piedoso para ter lucro, mas eu sendo piedoso eu vou ter lucro, né? Eu não sendo piedoso eu vou ter lucro. Tá? Para o versículo, Timóteo 6 ainda, versículo 11, né? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, né? Então, foge do quê? Vamos ler o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então aqui é o que o Paulo falou, né? Para eu ser abençoador, eu tenho que transbordar, né? Quer dizer, se eu sou privado de uma boa situação, eu não tenho como abençoar. Ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Mas a questão é justamente qual que é o meu foco. Mas o meu foco não é o ter, né? Meu foco é ser, tá? Então, assim, só que eu tenho que procurar ser, né? Sem cair nesse erro que ele fala ali, de homens que querem ficar ricos, né? Só que com apego ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, é um limiar, né? Muito pequeno aqui entre os dois casos, né? Então, assim, o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim, né? Ah, o dinheiro do diabo? Não, o dinheiro não é do diabo. É uma energia financeira, né? É uma energia financeira. Só que essa energia financeira tem que estar a nosso serviço, não o contrário, né? Ele tem que ser nosso servo, não nós servos disso, né?
Quer dizer, é um meio para nós chegarmos onde a gente quer. O dinheiro não é o fim, né? O dinheiro não é o fim. Então, se eu me dedico para ter dinheiro, quer dizer, o dinheiro passou a ser o fim, e não é, né? Então, qual que é o fim? É a vida eterna, que falava no comecinho, né? É a minha vida com Cristo, é a minha intimidade com Cristo. Só que para isso eu tenho ferramentas que o Pai está nos dando para nós entrarmos nisso, né? E uma dessas ferramentas que a gente vê aqui, e eu confesso que eu não tinha pensado nela, é a piedade, né? Então, o que seria essa piedade, né? Então, não é só compaixão, né? E eu acho que uma coisa que a gente pode colocar e volta de novo a concordar com Paulo, né? Eu acho que ela vai se aplicar muito na questão do corpo, né? Ou seja, a piedade, quer dizer, eu vou pensar no corpo, não em mim, né? Eu vou pensar em abençoar o corpo, não em mim, né? Quer dizer, quem que tem que ser esse abençoador? Não sou eu, né? Quem que tem que transbordar? Não sou eu. É o corpo. A vida vai vir para quem? É um descendente, como dizem, não são vários descendentes, é um descendente, né? Quer dizer, então acho que tudo culmina no corpo. Então acho que esse mistério, o mistério da piedade que fala lá, acho que está muito vinculado com isso, né? Esse mistério na vida, porque a vida de Cristo vai estar onde? No corpo, né? Como que eu vou entrar na plenitude da divindade sozinho, né? Quer dizer, eu tenho que estar enxertado no corpo, e mais do que estar enxertado, a seiva tem que passar por mim, né? Se eu sou enxertado e não permito que a seiva de Cristo entre no meu galho, o que vai acontecer? O galho vai morrer, ou no mínimo não vai dar fruto, né? Não vai dar fruto, porque eu estou enxertado, mas por alguma maneira eu não deixo a seiva passar, eu não vou frutificar. E se eu não frutificar, o que a Bíblia fala? Vou ser cortado, lançado fora, né? Se Deus vamos dizer assim, se não deixou de cortar nem que o galho original que estava lá, quanto mais o galho foi enxertado, né? Se o galho original foi tirado, quanto mais nós fomos enxertados, né? Se eu fui enxertado e não produzo, não deu fruto, corta fora, vai ser queimado, jogado fora, não é isso? Então, se eu estou enxertado, é para produzir. E para eu produzir, quer dizer, eu tenho que ter esses passos, né? Que está falando aqui, que chega para que você não seja infrutífero, né? E o interessante, né, que fala lá, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, né? Então, tudo que eu preciso para ser piedoso, o Pai já me deu também, né? Quer dizer, eu não preciso de nada novo. Eu preciso o quê? De tomar posse daquilo que o Pai já deu. Já foi dado, mas o que é? Né? Aí entra, novamente, é eu procurar buscar essa intimidade com o Pai, né? Buscar essa intimidade com Ele. Tá? Agora, no versículo 3, por isso que eu falei, esse versículo 3, acho que podemos ficar assim, a semana inteira pensando nele e aprofundando nele. Acho que, eu confesso que eu já estou mais de semana, tá? Pensando nisso aqui. De novo, visto como, pelo seu divino poder, né, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas conduzem à vida e à piedade. E a piedade também conduz à vida. A gente viu naquele versículo lá, né? Quer dizer, ele nos deu a vida, mas para que eu entre na vida, eu preciso da piedade. Entendeu? Todas as coisas conduzem à vida e à piedade. Tá? Só que sem a piedade eu não entro na vida. Tá? Então o alvo é a vida. Ele já nos deu. Né? Só que para eu entrar nisso, né, eu preciso da piedade. Né? Está vinculado. Aí, o que o Anselmo falou, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo, né? De quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É o que a gente tem falado agora nesses últimos 2 anos, 3 anos aí, né? Essa intimidade com Cristo, nós realmente conhecermos Cristo, né? E o Pai tem nos dado um conhecimento. Né? Hoje está claro para a gente a questão das naturezas distintas, né? Assim como nós aprendemos, né, das naturezas de Deus, né, as várias naturezas durante a história, assim hoje nós estamos aprendendo também a respeito das naturezas de Cristo, né, de Jesus Cristo, Cristo Jesus, né? Então esse Jesus que vós crucificaste, né, diz lá em Atos, Deus o fez Senhor e Cristo.
a mudança de DNA. Então, houve uma transformação, né? Do Jesus, que era homem, né? O Deus encarnado, esvaziado de Deus, para o Deus corporificado, né? Cristo Jesus, que nele habita a plenitude, no corpo dele, né, habita a plenitude da divindade. Quer dizer, é uma mudança de natureza. Então, a partir do momento que a gente descobriu isso, quer dizer, abriu todo um leque de possibilidades para nós. Né? Quer dizer, então, como que eu vou ser um com o Pai? É sendo um com Cristo. Né? Se no corpo de Cristo habita toda a plenitude, quer dizer, o Pai está no corpo de Cristo. O Espírito de Cristo está no corpo de Cristo. E eu estando no corpo de Cristo, eu vou ser um com o Pai. Né? E um com Cristo e um com o Espírito Santo. Então, esse conhecimento que está sendo nos dado já nos, né, nos dá uma possibilidade tremenda de nós, hoje, termos a convicção de que é possível ser um com o Pai, é possível nós entrarmos nessa natureza dele, né? Então, só que para isso, né, não basta só entender, né? Não basta só entender. Quer dizer, tem todo um processo que vai na sequência aí do texto de Pedro falando, que a gente vai ter que estar aprofundando. E tem nesse versículo 3 mesmo, que para mim é muito importante, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né? Ele nos chamou para a glória, mas não é eu vou ser glorificado separado, né? Para a sua própria glória. Quer dizer, eu vou desfrutar da glória de Cristo, né? Vou desfrutar da glória de Cristo. Tem um versículo que eu sempre gostei, né? Que eu não lembro o endereço, que fala que os sofrimentos do tempo presente, né, não são para comparar com a glória que vai ser revelada em nós, né? Então, quer dizer, o que passa hoje, por maior que seja a dificuldade, nem está longe de perto da glória que vai ser revelada em nós, né? Então, só para a gente ler esse versículo, que a gente pensa numa glória que nós vamos experimentar, né? Como se fosse uma nossa glória. Eu vou ser glorificado, né? Separadamente, né? Agora aqui está claro, não é que eu vou ser glorificado, eu vou participar da glória que Cristo já teve, né? Eu vou participar dessa glória dele, na sua própria glória e virtude, né? Quer dizer, então eu vou ser participante da glória de Cristo. E o que fala lá em João? Né? Que Deus o exaltou sobremaneira, né? Quer dizer, então a glória que Cristo tem hoje, embora é difícil falar de uma glória maior do que ele já tinha, ele tem, né? Embora hoje é difícil até explicar, né? Como que Cristo, sendo Deus, ele conseguiria receber algo maior do que tinha, né? E só que ele fala que essa vida que ele tem hoje corporificada é maior, né? Embora a maior parte das religiões entenda como sendo uma limitação, né, a questão do corpo, para Cristo foi o que o motivou, né, o que motivou a morrer, né, em troca da alegria que ele estava proposto. Quer dizer, dessa glória que ele tem hoje de corpo, no corpo que ele formou, né, ele sendo cabeça, é algo que para ele foi glorificante, né? E na oração do sacerdotal, né, do João 17, ele fala, né, Pai, eu te glorifiquei cumprindo, né, a tua vontade, né? Cumprindo o papel, aquilo que o Senhor me determinou, né? E nós, agora também, nós seremos glorificados nele, fazendo também a mesma coisa, cumprindo o nosso propósito, né? Ou seja, sendo participantes deste corpo, adquirindo essa unidade com ele, né? Então, assim, é um processo, né, que começou com Jesus, né? Por isso ele é o primogênito de toda a criação, que ele é o primogênito de entre os mortos, né? Por quê? Ele veio nos mostrar justamente esse trabalho. E o interessante é o seguinte, o nosso trabalho hoje é muito mais simples, né? Porque ele fez tudo Deus já fez. Cristo já fez tudo também, né? Então a nossa questão hoje é justamente o quê? É tomar posse. É tomar posse disso. É nós realmente adentrarmos nesse processo, né? Agora, como fazer isso? E a última palavrinha aqui do versículo 3, né? Pela sua própria glória e virtude, né? Agora, o que é essa virtude, né? O que é essa virtude? Nós somos chamados para a sua própria glória e virtude. Tá? Então, essa glória é a glória dele, né? Você participando dessa glória. Tá? Então, agora, a questão da virtude. Olha bem, vamos ver só um pouquinho do versículo 4 para a gente começar a tentar entender, né?
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Pelas quais, o que é essas pelas quais? Né? Nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas. Ou seja, as promessas que ele nos deu, né, que são preciosas e muito grandes, elas nos foram dadas pela sua glória e virtude. Né? Então, pela sua glória e virtude, nos foi dadas todas as promessas. Né? E qual seriam essas promessas? A maior delas, como podemos dizer, é justamente esse processo de endeusamento. Né? É o processo de nós entrarmos nesse processo de vida, né? Nele, no corpo dele. Então, a maior promessa que a gente possa imaginar, quer dizer, imagina se nós, como homens, sermos inseridos em Deus, nós, como homens, entrar para esse processo de nos tornarmos Deus, né? É algo assim que, naturalmente, é inexplicável, né? Realmente, muitos vão falar que é até utopia, né? Como que um ser criado pode se tornar igual ao Criador, né? Imagina, eu vou fazer um vaso de barro e esse vaso de barro vai ser igual eu, vai ser incorporado a mim. Uma coisa que eu crio vai virar o que eu sou, né? É realmente algo assim, ilógico até, né? Falando. Então, tem promessa maior do que essa? Como que algo que eu crio vai ser inserido em mim, vai ser igual a eu, né? Só que a promessa é essa, por mais incompreensível que seja, né? Então, por isso que as coisas espirituais são loucuras para o natural. Que naturalmente não tem como, é loucura, né? Você está louco, você bebeu, né? Não tem explicação natural. Mas aí que é incrível, né? Daí que a gente viu o amor tremendo do Pai, né? Que Ele nos criou e nos deu a possibilidade de nós sermos um com Ele. E para isso Ele mandou seu próprio filho para vir aqui. E não apenas mandou, como o filho também quis vir. E ele não apenas quis vir, como ele considerou isso como algo tremendamente agradável para ele, né? Ele não fez isso por peso, mas por alegria de estar participando disso, né? Então, agora, o que seria, então, essa virtude dele? Tá? Então, acho que vou falar assim, o que eu penso, tá? Não sei depois o que vocês podem argumentar. Para mim, essa virtude é justamente a própria natureza dele sendo dada para nós, né? Ou seja, e acho que isso aí vai vir através do Espírito de Cristo, né? Por isso que ele fala que eu preciso ir para que o meu Espírito venha, né? Por isso que eu não falo mais do Espírito Santo do Pai, mas falo o Espírito de Cristo, né? Falo o Espírito de Cristo. Por quê? Esse Espírito de Cristo vai transmitir para nós as virtudes que o próprio Cristo tem. E eu vou poder expressar não mais as minhas virtudes naturais, que não são nada, mas eu vou expressar a virtude do próprio Cristo. Né? Eu vou expressar o próprio Cristo. Quer dizer, então, aí entra a nossa intimidade com o Espírito Santo. Acho que a importância do Espírito Santo em nós, fluindo através de nós. Né? Porque eu não tenho que expressar o que eu sou. Tá? Eu não tenho que expressar. E é legal também isso porque eu não preciso ter nada de mim. Né? Então, o que vai transformar o mundo não é o que eu sou, mas é o que eu vou expressar de Cristo. É a natureza de Cristo que, pelo seu Espírito, vai, né, ser transmitida através de nós. Por quê? A virtude de Cristo vai vir. Né? É a virtude dele. Né? E essa é a virtude dele que vai me permitir, ao mesmo tempo, participar da glória dele. Porque eu estou desfrutando dele. Né? Alguma coisa, Selma? Maravilha! Amém. Né? Então, assim, eu nem quero seguir os outros versículos. Acho que a gente tem que se ater nisso aqui para depois aprofundar mais os outros. Né? Mas são 3 coisas aqui que eu acho que, entendeu? Para a gente ter a semana aí, temos que cavucar piedade, né? A glorificação dele, glória e virtude. Piedade, glória e virtude. Né? Acho que precisamos beber disso, comer disso e estar ruminando isso. Né? É o que vai nos tornar frutíferos. É o que vai nos tornar fazer a diferença no mundo. Né? Eu estava conversando isso com o Ronaldo essa semana. Né? Aquilo que é tremendo para nós, né? Quando a gente vai transmitir, não tem o mesmo impacto nas vidas das pessoas. Né? Por que não está tendo esse impacto? Porque ainda está sendo nós transmitindo. Né?
Eu acho que nós não conseguimos ainda permitir que essa virtude do Pai se fale. Então, as pessoas não têm que me ouvir, elas têm que ouvir o próprio Cristo falando. Quando eu abrir a boca, não tem que ser a minha palavra, né? É como se Cristo estivesse aqui transmitindo. Então, a virtude dele, a glória dele tem que sobressair, né? Não é a minha glória, é a glória de Cristo. Eu tenho que exalar essa glória dele, eu tenho que exalar essa virtude dele, né? E essa virtude dele, poxa, cara, qual que é a virtude de Cristo? Ele é o amor em pessoa, né? É alegria, e é... Aí entra, assim, a questão da compaixão mesmo. O que é compaixão? Eu me colocar no lugar de outra pessoa, né? Quer dizer, eu não vou... Então, a pessoa fala alguma coisa, né? Que o Paulo falou da São de Aracaju, né? A empatia, né? Que ela está lembrando aqui. Se a pessoa fala uma coisa grossa, fala, por que ela está falando desse jeito, né? Ela está com um problema, está tendo dificuldade, quer dizer, o que é isso? É se colocar no lugar dela. Se ela falou, está sendo agressivo, se ela está se exaltando, algum motivo tem, né? Quer dizer, isso é empatia. E Cristo manifestava isso de maneira extraordinária, né? Então, assim, se eu consigo absorver isso pelo Espírito de Cristo, absorver, ser o que Cristo é, né? Quer dizer, vai ser muito fácil fazer isso. Vai ser muito fácil tocar no coração das pessoas, vai ser muito fácil entender as pessoas, né? Vai ser muito fácil abençoar, porque você vai agir não mais por você, né? Então, vai ser Cristo exalando através de nós, né? Cristo exalando através de nós. E realmente, com isso, com certeza seremos frutíferos, né? Com certeza o fruto vai aparecer, porque já não vai ser nós mais, né? Não vai ser nós mais. Então, é bem isso mesmo, né? Então, eu não tenho que preocupar em fazer alguma coisa naturalmente ou em ser alguma coisa naturalmente, né? Eu tenho que preocupar, assim, em estar inserido nele, estar vivendo o que ele é e permitir que o Espírito faça isso, né? Através dessa piedade, né, que é um mistério que Paulo fala lá, para nós não pode ser mais um mistério, temos que desvendar esse mistério, né? Para que realmente nós entremos nessa vida e nós exalemos essa virtude, manifestemos essa virtude de Cristo. E com certeza, com isso, nós seremos glorificados, né, na glória dele. Né? Então, assim, tem muito a gente poder estar aprofundando aí. Amém?